Fala pessoal, tranquilo? Mais um vídeo aqui do Lateral Esquerda, sexto Esquerda Cast. Estamos aqui com o Thiago Risso, formado em Ciências Atuariais na UF, mestrando em Política Social, subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional da Secretaria de Educação de Niterói, militante do PT de Niterói. Fala, Thiago, tudo tranquilo aí? Tranquilo. Obrigado, Walter, Henrique e Marco. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre duas coisas que a gente gosta bastante, né? Futebol e política. Então, estou muito animado. Já começando. Thiago, Bolsonaro arregou ou ainda pode rolar golpe? Recuou. Recuou bastante. Acho que a base dele mesmo ficou um pouquinho mais triste, mas isso não é um fato que a gente pode comemorar de primeira e segunda ordem. A gente comemora porque a democracia sobreviveu ao dia 7, mas também tem que entender que ele está disposto a pagar o preço que for para ficar no poder e para se reeleger. E isso também é muito perigoso para a democracia. O governo Bolsonaro tem representado a falência das instituições. A gente precisa entender que o próximo governo, que não seja o Bolsonaro, é um governo de repactuação. Só que repactuação sobre o quê? Sobre o quê? A gente não sabe o que vai sobrar disso. Então, esse preço que o Bolsonaro está topando pagar para ficar no poder, e que eu tenho certeza que ele vai querer pagar também para ser reeleito, é um preço muito alto. É o preço da expoliação da soberania nacional, quase um feirão das estatais, uma vergonha o que o Paulo Guedes tem feito no Ministério da Fazenda. Ele pegou uma carteira de crédito a menos de 10% para o BTG, falou-se até em vender os Correios por R$ 1. Isso é uma vergonha. Então, do ponto de vista legal, o Estado policialesco, intervenção na Polícia Federal, na BIM, a gente nunca soube muito bem como é que se organizava a BIM. Agora, então, você não sabe se é a BIM direta, se é a BIM paralela, se é a BIM terceirizada, quarteirizada. O que é, de fato, isso? Então, fico feliz por a democracia ter sobrevivido a esse ataque, talvez o mais forte desde a redemocratização, mas também muito preocupado com esse preço que o Bolsonaro está disposto a pagar. Tiago, e o nosso Rio de Janeiro, né? Vem passando tantas dificuldades, tanto sequência de governadores presos, inclusive. Como é que você acha que vai ser essa eleição? Como é que vai ser o clima? Como é que você acha vai ser talvez a própria atuação do PT nela? A gente vê a esquerda ali um pouco fragmentada, né? Para variar novamente. Quais são suas perspectivas em relação à eleição de agora de 2022? Eu acredito muito que a gente está discutindo a eleição do Rio com uma seriedade não tão grande quanto merecia. Porque é fácil a gente falar que o Rio é laboratório do fascismo, esse Estado policial, mas também a gente não está entendendo o fenômeno que está acontecendo eleitoral aqui, que é o Cláudio Castro. Se a gente pegar aquela máquina do PMDB gigantesca, centenas de prefeitos, vereadores, vários deputados estaduais, federais, e o Pezão não pontuava eleitoralmente como pontua o Cláudio Castro nessa altura. E isso é um elemento que a gente está menosprezando. De outra maneira, a influência das milícias no território está muito maior. Foram diversas eleições municipais que a milícia teve atuação direta no resultado. E cidade de município importante. De município importante, alguns aqui do nosso lado, onde regiões da cidade praticamente foram sitiadas pela milícia. E é basicamente o único candidato tendo voto. Então, é um cenário muito complexo. A esquerda, se fala muito uma união da esquerda, mas também união com qual propósito? São diversos projetos de Estado que estão sendo em disputa. Eu vejo que a união é importante, mas não só na eleição, é na ação política. Porque a gente está vendo uma centro-esquerda isolada dos grandes bolsões populares. Porque é onde está, de fato, a intervenção policial não, né? A intervenção miliciana nesses territórios. Então, a esquerda está falando para quem? Então, hoje a gente fala aqui no Rio de Janeiro que tem o Cláudio Castro representando o bolsonarismo, mas não o bolsonarismo raiz. É uma lógica mais de centro-direita, direita, que o governo dele é bem amplo, mas dialoga com o bolsonarismo, então ele leva esses votos, mas dialoga com aquela velha política de uma forma como poucos no governo estadual talvez possa dizer que o Cabral teve tamanha desenvoltura e tranquilidade para governar como o Cláudio Castro está tendo. Isso não é pouca coisa. Ele liquidou a SEDAI para ter muito dinheiro para investir.
Então, eu também fico perguntando assim, até que ponto uma união das candidaturas de esquerda também favorece a disputa política na eleição, porque nós não somos tão parecidos quanto as pessoas acreditam que somos. Então, talvez com um candidato tão forte como existe hoje, uma candidatura do Freixo, uma do Rodrigo, talvez uma queda do Felipe Santa Cruz, debatendo políticas que elas são complementares, talvez não seja ruim para a gente contrapor esse grande conglomerado, esse grande consórcio bolsonarista, velha política e fundamentalismo religioso. Porque talvez uma parte vai se identificar com uma questão mais trabalhista da esquerda, outra parte com uma visão mais acadêmica, outra com uma visão mais popular, outra até mais com a questão da elite do judiciário ou do funcionalismo público, que ali representa o Eduardo Paes e o Felipe Santa Cruz. Eu acho que a gente está disputando a hegemonia. E talvez a hegemonia não se dispute com um só candidato. E nesse cenário, eu acho que estou torcendo para o candidato mais bolsonarista que o Cláudio Castro, porque eles vão brigar pelo mesmo voto. E aí nos ajuda muito, porque a gente tem dois grandes quadros aqui no Estado para a eleição, que é o Freixo e o Rodrigo. Dois grandes quadros que, inclusive, são muito bons de discurso, de palanque e de debate. Então, eu fico pensando no debate da Globo. Vários candidatos de direita defendendo as suas ideias e um candidato da esquerda isolado, vendo o outro lado fazendo ping-pong, fazendo combinado, repetindo jargões e bordões para poder dialogar com a sua base. Também fico pensando nisso, assim, talvez não seja tão ruim quanto a gente pensa essa alternativas a apresentar para o eleitorado, porque o debate na TV poucas pessoas assistem, mas os recortes, né, eles têm tido muita importância na chave de decisão do voto. E aí o voto a gente consegue medir antecipadamente. Eu acho que o que a gente precisa ter é isolar esse bolsonarismo para poder reconstruir uma hegemonia de centro-esquerda aqui no Estado. Não digo nem de esquerda, porque acho muito difícil, mas de centro-esquerda. Mas aí, Poxa, só para tirar uma dúvida, seria, no caso, você acha que o ideal seriam essas duas candidaturas, ou você acha que caberia ainda mais uma? Porque o PT, a gente ainda não tem uma certeza se iria com Freixo, ou se iria apostar numa candidatura própria, alguns falam do André Siciliano, por exemplo. Eu acredito que o PT ele não deva ter candidato. Acho que tem se falado do André Siciliano para o Senado. Ele fez um mandato muito qualificado na Alerj em defesa dos interesses do Rio, uma série de CPIs importantes. É de uma região do Estado, que é a Baixada Fluminense, que é um problema para nós da esquerda, que ali tem quase um cinturão conservador, ultraconservador, e o André ele é um grande eleitor dessa região. Então, acredito que o papel que o PT e o André podem cumprir no Senado ele é muito importante. Agora, para governador, eu acredito que a gente precisa fazer 50% mais um no primeiro turno. Porque não adianta a gente ter um candidato fazer 15, ter dois fazer 17. A gente precisa fazer 50% mais um. Porque senão a gente já vai para o segundo turno fazendo uma campanha ultra revolucionária, ultra militante, muito empolgante, que em certeza todo mundo está super animado nos atos, mas vai saber que vai ser derrotado e o Estado do Rio vai sofrer mais 4 anos. Então, acho que a nossa responsabilidade também é olhar o todo. É entender e medir a conjuntura. Hoje é uma situação, daqui a pouco, em abril do ano que vem, quando se aperta um pouco mais o cerco, e saber medir. Olha, nós vamos chegar mais longe unificados, ou olha, nós vamos chegar mais longe sendo complementar na disputa política. Hoje eu acredito que sendo complementar. e teria alguma visão que você acha, como você mesmo comentou, nessas áreas mais periféricas, qual é possível para a esquerda enfrentar um sentimento conservador, enfrentar um crescimento do bolsonarismo nessas áreas? Qual estratégia a esquerda deveria ter? E falar a língua do povo. Acho que a gente não pode esquecer nunca que o Bolsonaro ele acaba falando a linguagem não do povo, mas expressou um sentimento. É um sentimento muito genuíno, que é de perda de poder de compra,
de perda das suas condições familiares. Isso é muito genuíno. Só que é uma questão. Esse sentimento é maior hoje ou em 2018? Hoje a fome é muito maior. Hoje o desemprego é muito maior. Hoje a miséria alcançou números que a gente não imaginava. Eu vou ser sincero para vocês. A gente tem mais ou menos aqui o mesmo perfil de faixa etária, como existe hoje aqui. Lembro de ter visto apenas ali nos piores anos da década de 90. Tamanha fome, tamanho desemprego, tamanha miséria, muita gente precisando de tudo. Então, acho que esse sentimento é genuíno. Então, é aí que a gente tem que trabalhar. É dialogar e apresentar perspectivas. Porque quando a gente institui o auxílio emergencial, muita gente, mas as pessoas não está refletindo em potencial eleitoral o auxílio, porque uns dizem que é o Bolsonaro, outros dizem que foi a oposição, mas o dinheiro chegou no bolso das pessoas. Isso ela entende. Agora, quem colocou ali pode ser fato de disputa política, mas se você está no território, quem chegou primeiro levou a informação. A base organizada que recebe informação do bolsonarismo atribuiu isso ao Bolsonaro. A base popular que recebia informação da oposição acredita a oposição. A gente precisa trabalhar. Falar a linguagem do povo, trabalhar. Não vai ser uma eleição fácil, não é uma eleição ganha. O Lula tem pontuado muito bem, mas a gente já viu que no Brasil o absurdo pode acontecer amanhã e com todo o respaldo jurídico, midiático. Então a gente precisa trabalhar muito e dialogar com o sentimento mais genuíno das pessoas, que é sua condição, busca por uma condição melhor de vida. E aí quem pode representar melhor isso? Qual projeto? É isso que a gente precisa comunicar. Eu acredito que o Lula está bem pontuado, dialogue diretamente com esse fato, porque Lula representa emprego, comida e melhor qualidade de vida. A história de vida do Lula se resume à conquista dessas três coisas. Sempre falou do combate à fome, sempre falou de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, de uma forma de comunicação, é fácil a pessoa entender o que vai ser o governo Lula, porque ele passou anos e anos, décadas defendendo. O Bolsonaro passou décadas também defendendo uma questão que, por conta de uma ocasião ali, ele se tornou o candidato ideal que mais falava a linguagem popular, que mais personificou aquela revolta que se tinha ali. Só que aquele consórcio que ele tinha midiático não está mais com ele. Religiosos, a parte também já rompeu com ele. O Estado policial já rompeu com ele. A base dos militares federais já rompeu com ele. Tem pequenos segmentos das polícias estaduais que ainda seguem o bolsonarismo, e a gente viu nos atos de 7 de setembro que foi isso. Foram pequenos segmentos. O que ele dizia que tinha, na verdade, não teve. Então, essa bolha foi diminuindo. Só que ela ainda fala para muitas pessoas. Agora fala por quê? Porque ele ainda representa algumas pessoas. Seja por conta do fascismo, seja porque ele ainda é o líder que pode resolver alguns problemas para as pessoas. Então, eu defendo a candidatura do Lula por entender que o Lula é o melhor para esse cenário. Não tem outro, na minha opinião. Porque a Lula, não precisa explicar o que é o Lula, as pessoas já sabem o que ele representa, as pessoas já sabem qual é o objetivo do governo Lula, já sabem que o Lula vai trabalhar para diminuir ou para reduzir aqueles problemas mais imediatos da vida das pessoas. E mais do que isso, eu acredito que ele consegue dialogar com os amplos setores da sociedade para fazer as repactuações que precisam. Ele tem autoridade política para fechar um acordo, por exemplo, com os setores dos militares. Consegue dialogar também com os setores do empresariado. Então, nesse novo governo aí, que vai ser uma espécie de uma concertação nacional, eu acredito que o Lula é o candidato que consegue dialogar com mais setores e representar o que é mais genuíno na classe popular, que é o seu desejo de ter sua fome sanada, ter seu emprego digno e melhor qualidade de vida. Por isso que eu estou 100% na campanha do Lula e estou muito contemplado também por entender e ver que ele é o único que consegue conversar com esses setores. Não vejo essa capacidade no Ciro, nem de condições de articulação, de disposição para articulação, nem muito menos no Dória e nos outros nomes. No Bolsonaro não precisa nem falar. Né? Tiago,
interessante, a gente saiu do plano do Estado do Rio, né? E a gente acabou entrando ali no plano nacional. Bom, então a gente pensando assim no PT, o maior partido organizado da América Latina, né? E que esteve no segundo turno de todas as eleições desde a redemocratização, né? De 89 até aqui, enfrentando vários cenários, né, diversos, como você lembrou, o período do neoliberalismo com FHC, né, que se compara ali com a pauperização dos dias de hoje, né? É o período que mais rivaliza. E o PT, a partir de 2014, sofre ali um golpe, né, tramado e executado de natureza midiático, parlamentar e jurídica. Então, assim, a gente pensando em 2022, num eventual e desejável governo Lula, né, de repactuar, de novos acordos de crescimento do país, você pensando num governo Lula, no terceiro mandato, o que você acha que pode ser mantido, o que pode ser aprimorado, o que se pode traçar em termos de estratégia, né? Já que depois da vitória em 2014 a gente viu que o conservadorismo ele veio babando para cima de um governo eleito democraticamente. Então, o que você pensa que pode ser traçado em termos de estratégia em 2022 e adiante? Só queria registrar que, assim, eu discordo muito de quem diz que a polarização não é legal, não faz bem ao país. Acho que é pelo contrário. Vou ter muita disposição para uma eleição polarizada, porque eu não tenho divergência nenhuma em dizer para o outro que ele é fascista, ele é nazista, e a gente tem que derrotar isso aí. Não é essa falsa, ai, não posso polarizado, não, faz bem, porque a gente tem que derrotar esse nazismo, esse fascismo, obscurantismo, jogar isso pro armário, esconder, foi o que permitiu Bolsonaro ascender ao poder. Então a gente precisa se encontrar por isso. O Jogar de contraste, né? novo para a lata de lixo da história. Isso não tem divergência em dizer isso. A gente está defendendo a democracia. Eles não defendem isso. Então é bom a gente também dizer, é polarizado sim, entre quem defende o fascismo e quem defende a democracia. Isso a gente tem que ter orgulho de dizer, porque essa é a disputa da nossa história. A gente começou a fazer política num outro cenário. Tivemos centenas de pessoas no Brasil que foram torturadas, foram assassinadas por defender a democracia. E esse é o nosso momento de lutar contra o fascismo, com a tentativa da ditadura militar tomar de volta o país. Então, a gente tem que ter orgulho de dizer, estamos sim polarizados porque a gente está defendendo a democracia, está defendendo o Brasil verdadeiro. E esse vai ser o governo, que certamente nós vamos eleger o Lula, mas que, para mim, ele tem que atacar diretamente em três questões centrais. Isso do âmbito federal ao municipal: educação, assistência social e saúde. Todos os grandes programas federais foram interrompidos. A gente viu agora, durante a pandemia, o MEC, a saúde, o Ministério da Cidadania, eu nem sei onde fica agora a formulação, porque eles mudam tanto o Ministério que é difícil a gente saber, não teve nenhuma política pública implementada por quem mais precisa. Nada. Nem nova, nem colocado recurso no que já existia. Eles estão transformando agora a Bolsa Família no Auxílio Brasil, que na prática ele não é aplicável, ele não é realizável. Criaram um monte de condicionalidades ali, de condicionantes, de perfis para você receber, ou na prática isso não vai acontecer. Eles vão cortar beneficiários, e já estão fazendo na prática. A gente vê a educação básica, tanto que poderia ter sido feito e nada. Nada. Então, o governo Lula, para mim, tem que começar por esses três pontos, que é a base dos direitos sociais brasileiros. Educação. A gente já vinha num cenário difícil por conta dos cortes a partir do golpe do governo Temer. Bolsonaro ele acentua isso. Então, a gente precisa recompor o financiamento, mas mais do que isso, dar diretriz às educações municipais, ter programas que pensam. Os impactos da pandemia vão gerar defasagem de conteúdos em 5, 10 anos. A gente pode estar pegando uma geração inteira de filhos da classe trabalhadora e colocando eles para sempre à margem da sociedade e dos melhores vínculos trabalhistas. Então, o primeiro-ministro da Educação do Lula tem que entender isso. Esse é o cenário. É para isso que ele tem que formular a política.
é chamar as universidades para perto das redes municipais, é fazer apoio direto para recomposição de vínculo, recomposição de conteúdo, aperfeiçoamento da alfabetização. Se a gente pegar uma criança de 4 anos, em 2 anos da pandemia, metade da vida dela foi fora da escola. E a primeira infância é a principal fase da vida adulta em estímulo e coordenação motora, habilidades socioemocionais, criatividade. Então, 6 anos, que é a primeira infância, 1/3 da vida da criança foi em casa na pandemia, fora do ambiente escolar. Então, a educação ela é dividida entre a família e o Estado. E a gente sabe que, ultimamente, o Estado tem assumido muito das responsabilidades da família, então ainda agrava muito mais essa questão. A saúde é vergonhoso. Os grandes programas de saúde foram sucateados. Uma tentativa ao máximo de esvaziamento e sucateamento do SUS. Então, Niterói vive um cenário muito fora da curva. O que a gente tem aqui de médico de família, que cobre praticamente 100% do município, que os agentes comunitários de saúde conhecem os moradores pelo nome e pelo sobrenome, que estão verificando quem vacinou, quem não vacinou. É por isso que tem cobertura vacinal. No Rio, São Gonçalo, outros municípios aqui perto, as áreas periféricas têm baixíssima vacinação. Por quê? Porque não tem uma estrutura de saúde como tem em Niterói. Então, isso faz muita diferença. A gente está falando de Niterói, Rio de Janeiro. Imagina o interior de Roraima, que o município, às vezes, não tem vontade, mas não tem condições financeiras de tocar uma política pública de saúde. Assistência social, então, a gente tem visto que o desemprego agravou bastante. O Bolsa Família tem sido diminuído vergonhosamente. Então, é uma área que precisa ser recomposta. Para mim, são os 3 pilares dos direitos sociais brasileiros que não vai ser fácil resolver, mas é a missão do governo atuar e formular política para isso. Porque se não for para isso, melhor nem disputar a eleição. E o Lula defende, são os 3 pilares também que ele defende. E a gente também lutar pela eleição do Lula, por conta dessas questões que eu coloquei, mas também fazer disputa política para que essas políticas públicas se tornem realidade. Porque a direita também não vai sair das ruas e vai tentar ainda manter os seus programas através das ruas. A gente também precisa estar dando respaldo para esse governo popular. E aproveitando a sua experiência na Secretaria de Educação de Niterói, o que Niterói na educação poderia servir de exemplo também? Tem um programa Cidade Educadora, tem um Pacto de Niterói pela Educação, o que você poderia falar aí com a gente? A pandemia ela agravou uma série de problemas históricos da educação, apesar de Niterói viver um momento diferente por conta Foram 26 escolas construídas nos últimos anos, muitas delas receberam reformas estruturais, tem um plano de cargos e salários que é bem robusto, tem umas questões que precisam ser ajustadas, mas isso, inclusive, faz parte da gestão pública e também o gestor ele precisa também estar mobilizado a ajustar o que precisa ser ajustado para manter a categoria valorizada, mas o cenário que a gente tem aqui não via outros municípios, de qualidade de infraestrutura de rede. É claro que tinham problemas que precisavam ser enfrentados e que não foram feitos em 2020, muito também por conta da dinâmica da pandemia ali do início ali, muitas pessoas não sabiam de fato o que era, então tinha uma preocupação de mobilização de pessoas, mas esse ano a gente basicamente iniciou um processo que foi desde a melhoria de infraestrutura escolar para garantir as condições sanitárias, uma busca muito forte por antecipação da vacinação do professor. Niterói liberou a vacinação antes do PNI, é importante a gente dizer, antes de ser de fato regulamentado. Foi também a primeira cidade, o primeiro município do Brasil a imunizar, porque foi feito em cerca de 10 dias ali a rede pública municipal e privada. Então, depois de 3 meses, também se reduziu. Outros municípios foi mais largo isso. A gente fez um momento também, através da cultura, da saúde,
de recuperação dos vínculos. Os estudantes ficaram muito tempo fora da escola. Então, retornar para aquela escola que era antes de pandemia, a gente entendia que poderia favorecer a evasão escolar e a insatisfação com o ambiente escolar, porque requer uma outra condição de você estar ali. Então, tirar o aluno praticamente depois de 2 anos em casa e colocar numa cadeira sentado 4 horas, recebendo conteúdo, 4 horas, tendo aulas como era antigamente, poderia favorecer a evasão escolar. Então, através da cultura, da saúde, das interações, da ocupação de áreas livres, as escolas também procuraram muito recuperar o vínculo, que é o mais importante, é o vínculo contato. A partir daí, a gente organizou uma avaliação diagnóstica com alguns anos escolares de ensino fundamental para poder entender o quê? Como é que se deu o processo de aprendizagem nesse ambiente da pandemia, para entender também onde é que a gente precisa atacar com ações e iniciativas educacionais para poder suprir essa demanda de aprendizagem. Quais são as dificuldades dos alunos? E aí é um cenário que a gente precisa sempre relembrar, porque o universo, o público que a gente atende é muito diverso. Não foram poucos os casos, por exemplo, que a gente teve os cadernos pedagógicos de apoio à aprendizagem de famílias que não buscaram caderno pedagógico porque eram famílias de pessoas que ainda não completaram o seu processo de alfabetização. Então, se ele não completou o seu processo de alfabetização, ele não conseguia auxiliar o filho naqueles conteúdos. Então, isso dificultou muito. Então, a partir daí, a gente fez um plano de retomada das aulas que previa questão de saúde integral, saúde mental, esporte, cultura, no sentido de proporcionar outras experiências nas escolas, para poder também mostrar para o aluno que a escola está tentando mudar para recuperá-lo, entende? Então, essa foi uma busca. A cidade educadora ela vem nesse sentido como se fosse um resultado desse processo de retorno às atividades presenciais, porque a pandemia também nos mostrou que a educação sozinha não resolve os problemas, a saúde sozinha não resolve os problemas, e nenhuma outra área. Então, a ideia é a cidade ser educada com os seus cidadãos. O processo de aprendizagem, o processo pedagógico acontecer tanto no âmbito da escola, com a cidade fazendo parte, porque às vezes os muros são muito grandes, como também a escola indo à cidade, aprendendo com as pessoas pelas pessoas também. Entender que às vezes uma praça também é um espaço de pedagógico muito importante, espaço também de valorização do seu bairro. Entender também qual é o contexto que aquela escola está inserido. Então, é daí que nasce o conceito da cidade educadora, que é uma carta de Barcelona da década de 90. Então, ela já tentou fazer essa adesão à Associação Internacional das Cidades Educadoras. A gente recupera essa ideia e chamou diversas áreas do governo para compor com a educação. Por exemplo, no interior tem um projeto Gerson, tem o Espaço Nova Geração, tem o Parque Esportivo Social do Caramujo, que são próximas às escolas. Tem uma série de outros institutos que estão desempenhando atividades esportivas e sociais, que às vezes os alunos participam, mas não de forma orgânica, não de forma organizada, que é o que a gente está buscando fazer nesse processo. E o Pacto pela Educação é o grande mobilizador, é o grande chamado para os outros órgãos governamentais, para a sociedade civil, para os voluntários virem ajudar a educação. Então, por exemplo, tem ONGs que têm financiamento externo, estão chegando para ajudar a sociedade educadora, para fazer formação de alunos, formação de professores. Tem equipamentos esportivos privados que estão oferecendo bolsa para os alunos da rede. Tem universidades também que estão desde formação a receber alunos para poder fazer atividades. Então, o Pacto é a grande mobilização para a gente construir essa Niterói cidade educadora. E valorizando todos os seus educadores, dialogando com o Freire, né? Então, não necessariamente só o professor ele é um educador. A gente, às vezes, tem aquele nosso morador do bairro, bem ícone, praticamente todo bairro tem um, que ele é quase uma história viva. E se a gente for procurar, não tem quase nenhum lugar escrito. E ele pode nos apresentar muito da história, da trajetória, das experiências, do que deu certo, do que deu errado. E aí a gente valoriza
as experiências, valoriza os saberes e troca. Que a educação é troca. Então, a gente derrubar esses muros das escolas, que é o central da cidade educadora. Entender, por exemplo, que a educação tem as bibliotecas populares, e algumas delas ficam próximas às escolas. E ocorreram diversos casos ao longo do tempo, onde os responsáveis dos alunos, muitos deles não conhecem as bibliotecas, e muitos casos de quando vão lá, as pessoas tiram um sapato para entrar numa biblioteca pública, o espaço que está ali para prestar um serviço para aquele cidadão, e às vezes ele não se sente tão digno que ele tira o sapato para entrar. Entender que muitos dos nossos alunos às vezes não vão à praia, não foram ao MAC. Tem alunos da Nossa Senhora da Penha, por exemplo, na Ponta da Areia, que num passeio escolar que foram ali na base de operações da ponte, eles não queriam conhecer a base de operações, não, eles queriam ver a ponte, porque eles só viam de longe, queriam ver perto. Então, entender esses diferentes contextos e valorizar a cidade e os indivíduos, os sujeitos. Então, a cidade educadora vem muito nesse sentido, e o nosso papel enquanto secretaria é de facilitar e articular as ações das escolas e da sociedade. Então, a gente está muito animado, também queria convidar vocês e quem está nos assistindo também a divulgar o programa, a dar ideias, a também mobilizar outras instituições, que a gente tem um terceiro setor muito engajado em Niterói, e muitos deles têm financiamento externo, então isso tem muito a agregar para os nossos alunos. A gente tem agora o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, tem 2 alunos da rede indo disputar o Mundial, e 2 fazem parte de um projeto social que não recebe recurso nenhum público. Eles são privados. E estão ajudando esses alunos, estão se envolvendo nas artes marciais, vão representar Niterói e o Brasil no Campeonato Mundial. E são de origem popular, então essas iniciativas transformam vidas. A gente não sabe o que vai ser, o que cada um vai escolher. Então a gente tem que ofertar o máximo de alternativas para que cada vida seja impactada de uma forma. E aí sua perspectiva de futuro seja um pouco mais alargada. Acho que essa é a grande dificuldade às vezes, do jovem morador de periferia aqui do Rio, que é o maior, né? Se a média nacional de 23% de jovens que não estudam nem trabalham, o Rio, esse dado passa de 35%. Isso é um número inacreditável e a gente tem que se indignar e lutar para combater. Acho que através da cidade educadora é um caminho. É um bom caminho para Niterói. Tiago, a gente está falando sobre grandes problemas aqui, né? E um grande problema que costuma trazer grande desesperança é o Botafogo, né? A gente sabe que o Botafogo vem nos trazendo aí problemas já tem um tempo. Queria saber de você uma pergunta que a gente sempre faz aqui. Qual gol você gostaria de mudar? Qual lance do Botafogo na história você gostaria de mudar, assim, que seria decisivo, talvez, para a gente não estar nesse buraco que a gente está? Parecia que ia sair agora, parece que não vai mais. Qual lance você mudaria? Olha, sendo muito sincero, 99 Juventude. O Botafogo não fazer um gol naquele jogo é uma coisa surreal. Eu me arrepio todo, eu fico indignado. Porque se a gente fosse eliminado e pelo menos tivesse gritado gol, não doía tanto. Concordo Então completamente. podia perder de 5-1 para o Juventude, mas que fizesse um gol. O que mais doeu nisso tudo foi não ter gritado gol. É isso que não tem E no outro. primeiro jogo ter gritado gol 2 vezes e o juiz anulado ilegalmente. Por isso que tornou o outro segundo jogo pior. Porque aquele grito estava aqui entalado. Copa do Brasil, um título que não tinha. Maracanã lotado, todo mundo expectativa e você não gritar um gol. Nem que fosse para ser anulado, pelo menos você ter a alegria de ter extravasado ali por alguns segundos. Parecido com esse, só aquela cavadinha do Louco Abreu, depois de 3 vices. Eu preciso dizer que eu estava no Maracanã nos 3, então em 2010 eu fui porque Botafoguense é maluco. Então você vai porque você é fanático, você ama. E quando o Louco Abreu bota aquela cavadinha, ela pega no travessão, vai no chão,
sobe devagar e praticamente trisca na rede, aqueles microsegundos até ela balançar aquela rede, nossa, requinte de crueldade. Todo botafoguense que é batido no Boca Abreu por causa daquilo, enfia o bico, estufa aquela rede, pelo amor de Deus. Cara, assim, não teria como concordar mais, como botafoguense, com você, com esse lance, com o jogo da final do Maracanã contra o Juventude, que a gente perdeu esse título lá no jogo no Sul, lá em Caxias do Sul, né? Enfim, um grande trauma para o botafoguense. A gente foi eliminado da Copa do Brasil de formas ridículas ao longo da década de 2000, de 2010, enfim, até, né, o presente ano. E nem Então, parou. assim, É todo ano que exatamente, espera. esse ciclo ainda não terminou, né? Então, assim, acho que a pergunta está mais ou menos respondida, mas eu quero saber qual jogador assim que mais te marcou, que você tenha visto, assim, acompanhando o Botafogo desde moleque até a fase adulta, assim, qual jogador te marcou mais, que você tenha visto jogar no Botafogo mais empolgante? No meu caso, que, né, sou dos anos 80, foi o Túlio, pô, com certeza, assim, fui muito feliz vendo o Túlio jogar, poder ver. E para você, Thiago? O Jefferson, por tudo que ele representou, por todo o amor à camisa. Acho que no momento mais difícil do Botafogo ali em 2014, aquela atitude dele renovar para a Série B, eu acho que ali o Botafogo começou a compor um elenco aceitável para a história gloriosa do Botafogo. Se o Jefferson ali tivesse ido embora, a gente dificilmente teria conseguido compor um elenco como compôs. Porque ele foi o fiel da balança, ele acreditou, e aí deu um respaldo para outras pessoas também virem para o Botafogo, comprarem. Ele liderou aquele time de um momento que, olha, foi muito difícil. Foi tão difícil que a diretoria ela praticamente hipotecou os próximos 10 anos, né? Eles anteciparam receitas por quase 2 vidas inteiras e acabaram rebaixando o Botafogo depois. Mas naquele momento, o Jefferson foi... Ele colocou o seu nome na grande galeria de ídolos botafoguenses que hoje, para mim, tem Garrincha, Nilton Santos e Jefferson, por conta do simbolismo da atitude que ele teve. E no Além de momento ser que um ele grande tinha, goleiro. sim, com certeza, e no momento que ele tinha mercado, ele disputou a Copa do Mundo, ele poderia ter saído, mas assim, ele escolheu ficar E muito, fazer o muito pé de incrível. meia, né? Porque ele estava ali já se encaminhando para o final da carreira. Tinham várias propostas muito boas financeiras. A gente precisa lembrar que quando o Jefferson volta para o Botafogo em 2009, ele volta para um salário bem reduzido para a média salarial da época. Ele veio porque queria voltar para o Botafogo. A valorização salarial veio muito depois e basicamente veio em 2014 quando ele decidiu ficar e mesmo assim muito aquém do que ele merecia e do que era praticado por um ídolo no mercado. Então acho que o Jefferson, assim, dentro de campo, ele é o concurso, um grande goleiro. Acredito que ele foi perseguido também, já se falou muito pelo racismo na posição do goleiro. Eu fui ganho por essa causa e acredito que existe muito. Os grandes goleiros negros não tiveram nem um pouco do respaldo e do respeito que outros goleiros brancos tiveram, mas no extracampo, esses fatos para mim colocaram o Jefferson, sim, gratidão eterna, porque se o Botafogo hoje está lutando na Série B, ele não acabou em 2015 e o Jefferson teve papel central nisso. Queria ver, Thiago, agora com você. Seriedade. Túlio tem 1000 gols? Tem 1000 gols. O Romário tem 1000 gols. Gol tá tão difícil hoje em dia, Isso! vamos tirar gol de ninguém. Eu quero que mais 15 façam mais 1000 gols. Tá difícil. 0-0, 1-0. Quando tem 2-0 já é exceção. Então, pô, deixa o Túlio com os mil dele, o Romário com os mil dele. Eu queria que pelo menos tivessem mais 3-0. 3-1, 3-2. Não tem coisa pior do que você assistir um jogo 90 minutos com 2 chutes a gol. Às vezes o goleiro não faz uma defesa difícil. Acho que isso é o pior do futebol. Não sei o que é isso. Eu tenho Fernando Diniz e tenho Vanderlei. Conhece o Vanderlei? Está sempre atrasado. É impossível. Tem sempre emoção, dos dois lados. Faz parte, assim, o futebol está carecendo de bons jogadores. Acredito que os clubes estão
menosprezando muito a base. E tem muito jogador da base que é muito melhor do que os profissionais que eles contratam. Então, quando a gente fala um pouquinho da influência empresarial na vida pública, a gente também precisa demarcar que está acabando com o futebol, a começar pela seleção, né? Que qualquer um de nós, todo brasileiro é um pouquinho de treinador de futebol, né? Mas eu tenho certeza que hoje, nos dias atuais, praticamente 90% dos brasileiros é compor uma seleção melhor que tem. Porque tá difícil, assim. Essa seleçãozinha sem vergonha, esses amiguinhos aí, putz, tá difícil, assim. Já não bastava esse pessoal roubar a camisa da CBF. Aí vem a seleção dessa sem vergonha, fica difícil. Só vou discordar, né, da questão da emoção. Acho que o Botafogo, com o Diego Loureiro e Gilvan, tem trazido muita emoção para a gente. Acho que até em excesso. Podia ter menos emoção, inclusive no jogo do Botafogo. Nesses jogos que o Anderson fez essa sequência de vitórias, tinha pouca emoção. O Botafogo metia um gol, depois fazia um outro no final do Mas jogo. é legal sofrer, é legal ter gol. Agora, entrando nessa parte dos ídolos, né, da questão que você falou, do investimento, o Botafogo adiantou as cotas. A questão do Sidorf, né, que é um debate que a torcida do Botafogo trava muito. Valeu a pena ter trazido o Sidorf? Não valeu? O que você acha desse Eu episódio? acho uma vergonha a gente fazer esse debate agora olhando para o retrovisor. Eu duvido alguém, quero ver se vai ter. Você tem nenhuma vergonha na cara para não dizer que não ficou feliz com aquele postagem no Facebook da Brahma Fogo e a foto do Sidorf. Eu lembro onde eu estava naquele dia. Eu lembro, um amigo meu falando, o Botafogo contratou o Sidorf. Eu, quê? Ninguém acreditou, corri. Eu duvido. Tem que ser muito sem vergonha para dizer, não, sou contra. Mentira. Mentira. Para mim foi barato. Errado foi o presidente não ter arcado com os custos. Foi ótimo o Sidorf. Era uma aula de futebol. A mentalidade. E a geração da base do Botafogo que o Sidorf conviveu, tá todo mundo jogando em time de ponta. Todo mundo se destacando. Eu nunca tinha questionado o hino do Botafogo quando ele fala não pode perder para ninguém, que ele se indigna com essa parte, que não pode falar em perda na questão no hino. Eu passei a concordar com ele. A mentalidade tem que virar, a gente tem que pensar em ganhar. Porque o medo da derrota também trava a gente de avançar. Então, a nossa motivação é a vontade de vencer. Porque aí a gente entra com mais vontade, mais motivado, com a criatividade liberada para a gente interagir. Agora, o medo da derrota, aí esse bando de 3-6-1 que tem aí, que bando de 3-6-1 com 4 volantes, 2 bicão para frente, um corre para cruzar para um cabecear, isso tá matando o futebol. Então, passei a concordar até com ele, porque é isso, assim, a gente não pode ter medo da derrota, não. Tanto no futebol quanto na política, na vida, tem que ousar e buscar. Para mim, eu vejo o Sidorf como uma das grandes contratações do Botafogo no século. Não tenho dúvidas que se não fosse o Sidorf, o Botafogo não teria ido a Libertadores nem em 2014, nem em 2017. Fato Porque dos ele fatos. levou a empolgação para a torcida. Ele levou a empolgação. O Botafogo começou a jogar como muito tempo não jogava. Aquele orgulho de ser botafoguense, aquela vontade. O Botafogo esqueceu aquela parte ruim para coisas que só acontecem com o Botafogo e passou a olhar para as coisas boas, a coisas que só acontecem com o Botafogo, inclusive contratar o jogador ícone da Europa para vir para o país. Era isso. Então, para mim, foi acertadíssimo. Erro foi do Maria Assumpção, na época, parar de pagar custos trabalhistas por conta de influência política, não pagar salário. Depois o Carlos Eduardo Pereira dizer que não antecipou receita, e depois a gente descobriu que antecipou receita até 2024. Isso é erro. Agora, Sidorf, eu queria mais uns 10 Sidorf, hein? O nosso problema é que o presidente do Botafogo à época é tão ruim quanto o presidente do Brasil atualmente, né? Então o dano, né, é irreparável, é difícil de reparar, né? Eu acho que o Bolsonaro é pior. Porque o Maurício, no início, ele fez uma boa gestão ali, contratando destaques na divisão de base,
montou ali um elenco bom, mas depois, quando fechou o Engenhão, ele não teve altivez para assim surgir contra aquela pouca vergonha. Aquilo foi a pouca vergonha. Aquilo bagunçou a finança do Botafogo, bagunçou. O time do Botafogo lutava pelo título do Brasileiro 2013. É isso que a gente precisa lembrar, assim. A interdição do Engenhão, porque o vento de não lembro quantos quilômetros por hora. Passou uma semana, passou um vento muito maior, não caiu nada. E ele não se insurgiu contra aquilo. Então ele não defendeu a instituição. A partir do momento que o líder não defende a sua instituição, ela começa a fracassar. É a mesma coisa que o Temer e o Bolsonaro fizeram com o Brasil. Mesmíssima coisa. A falência das instituições começa por aí, quando o líder começa a ele mesmo patrocinar a diminuição da organização que ele representa. Então, Thiago, até essas discussões aí que você juntou agora no final, o que você acha que falta para ter jogadores com posicionamento político? A gente vê no campo conservador, pô, Alexandre Pato, Felipe Melo, até Diego Souza no vôlei, tem vários. O que falta para o campo progressista ter mais defensores abertamente, assim? Aí esse é um debate que eu gosto muito. Gosto muito porque até a gente usa algumas vezes a questão aqueles ultraconservadores, assim, ligados a vertentes assim, mais duras do ponto de vista religioso, mas precisa reconhecer a gente precisa reconhecer que eles estão nas ruas, eles estão doando comida, estão em diversos projetos sociais. Então, eu gosto assim de fazer uma provocação que não é direcionada a ninguém, nem nós que estamos aqui, nem quem está nos assistindo, mas assim, quanto do nosso tempo a gente está dedicando para ajudar o outro sem contrapartida? Então, isso também faz muita diferença, porque muito dessas pessoas que defendem esse ultraconservadorismo, eles utilizam das intervenções sociais que fazem para fazer divulgação dos seus ideais. Então, depois não adianta a gente apontar o dedo se a gente não organizar. Dialogo muito com a galera que eu conheço, que é torcedores pela democracia. Eu até falo, é muito legal a gente ficar falando entre a gente mesmo, mas vamos organizar um projeto social, uma escolinha, vamos compor, vamos discutir também a função social do esporte, vamos construir, vamos interagir. Qual é a escola que esses alunos também estão frequentando? Então, isso tudo reverbera lá na frente a formação política dos atletas. Porque se a origem dele vem toda sendo direcionada por um caminho, como é que vai cobrar depois dele? É claro que é totalmente diferente de cobrar do Neymar, por exemplo, que tem uma condição social e financeira há muito tempo, tem acesso ao capital cultural muito forte e não exerce porque não quer. Há um Felipe Melo. Aí é a opção ser mau caráter. Aí a gente tem que combater. Mas a grande maioria dos jogadores não é isso que a gente observa. Então a gente também está mais presente, ter mais acesso. A quem é sócio proprietário também fazer questão de exigir a formação integral dos alunos, de quem está na divisão de base, formação integral. Precisa discutir raça, precisa discutir gênero, liberdade religiosa, cidadania, Constituição. A gente também tem que cobrar dos nossos clubes isso, mas também fora dali a gente também contribuir a nossa contribuição social contra o indivíduo, para na base dos valores, né? A gente também fazer essa disputa. Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, tem essa elite que defende sem vergonha, mau caráter. E muitos deles, às vezes, nem acreditam, falam porque por uma busca de elevação social, uma aprovação social. Outros falam porque acham que é aquela história do politicamente incorreto, que é outro absurdo, que eles acham legal legal cometer crime, que racismo é crime, violência de gênero é crime, intolerância religiosa é crime.
Então, a gente tem que, esse mau caráter a gente tem que combater e expor, como tem feito. Agora, também buscar ter outras maneiras de intervenção e proximidade com a grande maioria dos jogadores. E também, por outro lado, a gente valorizar quem se expõe. Por exemplo, aquele Igor Julião do Fluminense. Pouquíssimos jogadores se colocaram como ele. Qual foi também o destaque que a gente deu? Quantas vezes a gente, por exemplo, chamou o Igor Julião para discutir com os jovens que estão jogando futebol ou discutir com outros setores? Também fazer a defesa de quem se posiciona. O Casagrande, por exemplo, coloca diversas pessoas questionam o que ele diz por conta das questões de redução de danos que ele vive, mas quando isso acontece com alguém que defende ideal de direita, ninguém passa a censurar. Ninguém passa a censurar. Então, a gente precisa defender quem se posiciona. Julinho Pernambucano foi censurado da TV Globo. E a gente praticamente fez o que com isso? Nada. Se fosse ao contrário, ia que essa banda de milícias digitais bolsonaristas, não estou dizendo que a gente tem que ter milícias digitais, não, né? Mas a base social dele estaria se colocando para defender, como, por exemplo, defende nossa, esse Alexandre Garcia. A gente não tem a mesma solidariedade. Às vezes fica procurando várias vírgulas, vários senões, falando, olha, muito ruim, mas não concordo. Não importa. Se a gente não concorda 100% com ninguém. Eu acho que eu vejo muito nisso. A gente defender mais, ser mais solidário, dar mais exposição. Acho que é muito isso também. É, a, a, acho que o bolsonarismo tem uma coisa de interessante do ponto de vista político. Que a maior parte que eles elegeram não eram grandes nomes. Não eram aqueles nomes já tarimbados. Muita gente nova. Também porque essa vertente política é nova, mas eles não trabalharam na lógica vertical, foi horizontal. Quando a gente vai, às vezes, em atos, em posição da esquerda, é, grandes jornais de mídia progressista, grandes sites, buscam os parlamentares. Não valoriza aquele líder comunitário, aquele articulador local. Não valoriza quem está se discutindo, defendendo um ator social. Um ator social. Vai falar sobre esporte. Somos deputados tais, tais, tais. Não é crítica direta. Eu reconheço e valorizo muito o trabalho deles. Mas isso vai só segmentando. E quanto mais a gente amplia as lideranças, as formulações, mais longe a gente chega. É só ver. A renovação na esquerda ela é tão reduzida que a gente só diminui de mandato. Só diminui. E a direita aumenta. Eles aumentam em renovação, a gente só diminui. Porque também vai tendo desgaste do longo prazo, desgaste de uma série de fatores, de não ter também uma liderança próxima a um trabalhador comum, um estudante comum, que diga para ele, olha, por exemplo, um líder de um projeto de futebol, uma escolinha de sábado, que fala, olha só, vamos votar no Freixo, vamos votar no Rodrigo, por conta do projeto político, tal, 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 vamos votar no Felipe Santa Cruz, no Freixo, no Glauber, na Benedita, na Jandira. E aquele jovem vê nesse professor uma referência. E ele também vê que essas vertentes políticas valorizam aquele professor, porque estão no dia a dia, já visitaram aquele projeto esportivo, aqueles alunos já conheceram os políticos já fizeram projetos para aqueles projetos, para aquela pauta que o professor representa, aí cria conexão. Então o jovem vai ver que aquele político ele representa a pauta que o professor está conseguindo encampar, que inclusive está melhorando a vida dele. A lógica do bolsonarismo na polícia é essa. Eles representam a pauta, e estão mais próximos, estão no dia a dia. Quem da esquerda conhece 30 policiais? Pode incluir até guarda municipal. Dificílimo ter um mandatário. Imagina militante. Então, se a gente não dialoga, não vai ter proximidade, ter vínculo nenhum.
Olha quantos anos o Bolsonaro está falando para os militares, quantos anos ele demorou para ter a votação que tem, o respeito que ele teve, que ele conquistou. Foram décadas. Então não vai ser fácil. É muita proximidade, é muito vínculo no trabalho. Tiago, para fechar, pô, primeiramente agradecer, pô, show, foi sensacional nossa discussão aqui. Você, pô, vai contribuir a beça aqui com a gente. E a última pergunta que a gente sempre faz é, Tiago Risso, o que é ser de esquerda? Olha, é muito fácil. A gente cresce aprendendo que a gente tem que ter amor ao próximo. E ser de esquerda é isso. Quem não é de esquerda busca a precarização da condição de trabalho. Não tem como você defender o amor ao próximo. Quem defende o fascismo defende a morte, não defende amor ao próximo. Então, de uma forma bem reduzida, é ter amor ao próximo. É aí que nasce a nossa indignação social. É aí que a gente passa a entender que por que uns têm fome e outros não têm. Por que uns têm direito a uma carreira estável através de concurso e, por exemplo, a partir da precarização do Fernando Henrique, basicamente só quem tem ensino superior pôde fazer concurso público. Serviços gerais, motorista, uma série de outras carreiras foram alijadas do serviço público. Então, eles podem ficar à mercê de empresa terceirizada. Agora, a elite do funcionalismo, não. Isso não é amor ao próximo. Então, para mim, ser de esquerda é praticar e buscar que o amor ao próximo se torne uma conquista social. Brigadaço, Tiago Risso. Valeu mesmo por ter topado aí com a gente. A gente agradece muito. Excelente, muito bom. Valeu, Tiago. Eu que agradeço, muito feliz, muito legal, papo leve, temas importantes. E muitas das perguntas sobre o que fazer e como fazer, esse papo aqui é um deles. Debater de uma forma leve, de uma forma com política, com lado, que a gente não pode nunca ter vergonha. Assim, nunca tive vergonha de ser petista, tive muito orgulho. Em 2014, às vezes, penso, não, porque você defende a Dilma, eu defendo. Não, porque a alternância de poder foi ser explicado defendendo a ditadura há anos e anos. Fernando Henrique comprou uma reeleição. Eu defendo a continuidade desse poder aqui, é o poder popular. Troca de governante, agora o poder popular. Então, sem vergonha não, vamos para dentro, vamos disputar. Então, sempre que precisar, estou à disposição. E essa iniciativa aqui representa muito do que eles fizeram durante anos, que a gente está recomeçando a fazer bem. E é um passo importante para ter proximidade com as pessoas. Então, boa noite, muito obrigado. Estou muito feliz. E Lula 2022. Valeu, tamo junto, tamo junto.